Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Muito frio? Será que você já consegue ficar de pé aplaudando o Senhor dos Exércitos, aplaudindo a Ele, dizendo obrigado, Senhor, por estar na sua casa? Muito bom estar na casa do Senhor. Lá fora pode estar frio, mas aqui sempre vai estar quente, cheio da presença de Deus, amém? Que alegria de estar aqui na casa do Senhor. É muito bom estar com vocês. Salmo 84 diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo exultam de alegria pela presença do Deus vivo. Até pardal encontrou lar, e andorinha um ninho para si, o lugar para habitar os seus filhotes. Enquanto a mim, Senhor, enquanto a nós encontramos os seus altares. Rei meu e Deus meu. Se você encontrou os altares do Senhor, se você realmente está diante do Pai, diante da presença dEle, se você sente já a presença dEle aqui nesse lugar, você não pode ficar calado, você tem que abrir a sua boca e dizer: Senhor, a tua presença aqui nesse lugar já é notada. Enche esse lugar com a tua glória, Deus. Nós queremos sentir o seu toque, nós queremos escutar a tua voz. Pai, estamos aqui para louvar e agradecer o teu nome. Pai, fala nesse lugar. Queremos entoar os nossos louvores a ti, Senhor. Pai, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Nós estamos aqui para engrandecer o teu santo nome. Se você concorda com isso, aplauda o Senhor, querido. Mais forte. Aleluia! Quantos estão felizes, digam amém. Aleluia! Diga assim, ó: não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Cante comigo. Como explicar a sua graça? Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela sua graça, firmado nela estou e na palavra só pela tua graça. Deus.
Aleluia! Glória a Deus. Antes de iniciar esse louvor, quero dizer aos irmãos que ele fala que a nossa família tem que estar debaixo da graça de Deus. Mas eu queria mencionar uma canção que eu tenho ouvido esses dias, que essa canção ela tem um tema dizendo aonde está Deus, né? E tem uma parte que ela fala: se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Então a mensagem que Deus colocou no meu coração para os irmãos antes de cantar essa canção foi: ame o seu próximo como a ti mesmo. Que nós somos aqui todos uma grande família, e essa família que vai morar no céu. Então que a nossa família, tanto sanguínea quanto a nossa família espiritual, esteja debaixo da graça de Deus. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. O meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Diga: lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão
acontecer. Mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, dada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Puxe um familiar seu essa noite, se junte com ele, cante esse louvor junto com seu familiar, com seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, pois nós estamos nos últimos dias aí do nosso mês da família, e a família é um grande projeto do Senhor, e é um projeto que Deus assinou embaixo, amados. Creia nisso, o nosso Deus é o Deus da família. Vamos cantar no início. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. O meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Diga isso. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o que, amados? Prevalece o perdão. Para sempre assim. Declare isso com propriedade. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do... Só a igreja, a minha família. A minha família. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia! Aplauda Ele nessa noite, aplauda mais forte ao Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o leão que virá rugir com poder, para quebrar tudo que não provém de Deus sobre nossas famílias. Diga assim: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça
isso. Que ruja o leão. Só bateria. O descendente de Davi. A igreja vem assim. O homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi. O homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E que ruja o leão. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus.
o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Intensifica as palmas, que se abram os céus e o teu reino vem, a nossa fé está. Aleluia! Aplauda Ele nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós nos rendemos à tua vontade. Nós nos rendemos totalmente a ti. Totalmente a ti, Jesus. Nos rendemos completamente ao teu querer, à tua vontade. Nós cremos que o teu amor jamais vai falhar, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Então canta bem alto. Tudo pode passar, teu amor sempre há de existir, sempre, sempre preparado pra mim. A ti eu vou clamar, vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Se você crê nisso, cante mais uma vez. Oh
aqui. Nós cremos no teu poder. Aleluia. O Espírito Santo está nesse lugar. Nós cremos que se nós nos rendemos a Ele, aleluia, Ele escuta as nossas dores, escuta as nossas necessidades. Não encare esse louvor como uma canção apenas. Se você está rendido, você não tem que estar olhando para mim, você tem que estar olhando para o Senhor agora. Se você está rendido, no mínimo, você tem que ser grato por aquilo que o Senhor fez pela sua vida. E se você não sabe quem é esse Jesus, pelo qual nós estamos totalmente rendidos, Ele é aquele que morreu para nos salvar. Ele é aquele que está aqui, sendo glorificado e exaltado por aqueles que creem, que são salvos pelo nome dEle, não pelos nossos próprios méritos. E é por isso que nós estamos aqui dizendo: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo diante de Ti. Porque pelas minhas forças eu não sou nada e eu não sou ninguém. Porque é o Senhor quem me levanta todos os dias. Se eu me deito e me levanto, é porque o Senhor, mais uma vez, me permitiu ter fôlego de vida. Ele está nesse lugar. Pelo amor de Deus, se entregue a Ele nessa noite. Para de olhar pra gente. Feche os seus olhos, se possível for. Se é muita distração, eu te convido nessa noite. Eu vou fechar os meus olhos e eu vou dizer: Senhor, muito obrigada. Senhor, eu me rendo a Ti mais uma vez. Senhor, eu cheguei aqui e foi por Ti. É porque o Senhor me guarda. E o Senhor guarda os meus irmãos que estão aqui também. E eu convido a esses irmãos a, juntamente comigo, justamente com o louvor, todos nós somos instrumentos Teus, inclusive os meus irmãos que estão aí em seus bancos. Mas eu acredito que uma mão erguida pode libertar alguém. Uma mão erguida em nome de Jesus pode libertar alguém. Então, em nome de Jesus, que é poderoso, aquela pessoa que você está sentindo um incômodo para ir lá abraçar, sai do seu lugar e vai abraçar essa pessoa. Deixa o Espírito Santo fluir através da sua vida. Esse não é um momento em que nós estamos aqui apenas cantando, dançando. Não, esse é um momento de intercessão. Esse é o momento em que nós estamos aqui reunidos no nome daquele que tem todo o poder para te alegrar, para devolver um sorriso no seu rosto, para libertar aquela pessoa que você ora, ou para pelo menos acalentar o seu coração, porque são os planos do Senhor que vão se cumprir. E nós devemos estar alegres, porque esse Deus, Ele é tão bom, que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E nós vamos finalizar esse momento de louvor rendidos a Ele. E eu vou convidar você para mais uma chance, entoar esse refrão: eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Diga isso com o seu coração, com fé. Da boca para fora, até quem está lá fora canta, gente, porque todo mundo conhece esse louvor. Agora eu e você não. Nós conhecemos aquele que criou todas as coisas. Então, juntamente conosco, a igreja vai cantar mais alto que a gente, porque a gente vai permitir que agora os nossos corações louvem ao Senhor. Então diga nesse momento: eu me rendo. Eu me rendo. Tu és nosso refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Agora diga o nome dele: Jesus. Eis-me aqui. Diga o nome que é sobre todo nome:
Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Mais uma vez, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Levante as suas mãos e aplauda o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você, nessa noite, você entendesse uma coisa. Existem pessoas que entraram pelas portas aqui da igreja, né? Muitas vezes são assim. Tem gente que entra cheio de esperança. Tem gente que entra aqui desanimado. Tem gente que entra aqui quase morrendo. São vários tipos de pessoas. A gente nunca sabe. Eu, como ser humano, não tenho o poder de saber como você sente, mas Deus sabe. Desde o momento que você saiu da tua casa, Deus já sabe como é que você está. E Ele tem uma característica que tudo pode estar ao contrário. Henrique, tudo pode estar ao contrário para Deus. Mas Ele tem o poder de soprar e trazer vida. Soprar nas suas narinas assim, ó. E trazer vida. Aquele que pode estar mais desanimado. O cara chegou aqui, meu irmão, eu quero desistir. Mas Ele tem o poder, meu irmão, de trazer vida através de um sopro. Tu acredita? Através de um sopro. O Deus de Abraão, diga assim, de Isaac e Jacó. Esse Deus, é esse. O Deus de Josué e de Josué é o mesmo hoje. E Ele levanta os mortos. O que Ele faz? Sara e cura os feridos. Deus! Você consegue acreditar nisso, querido? Deus está no controle. Deus está no controle. Está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta aqui. Agora eu quero ver a tua parte de adorar o Senhor, de levantar a tua voz e falar: Senhor, sopra na minha família, sopra na minha vida, sopra, Senhor. Eu preciso desse fôlego, eu preciso desse fôlego. Diga assim: Senhor, nessa noite. Diga assim: Senhor, nessa noite eu entrei por essas portas. Mas eu queria sair cheio do teu fôlego. Eu queria sair cheio do teu sopro. Aquele que entra pelas narinas e começa a reconstruir tudo que estava destruído. É nessa noite, Senhor, eu creio que o Senhor vai soprar sobre a minha vida e sobre a minha família. Oh, só mais uma vez, canta comigo. Deus, o Deus de Abraão e de Isaac e Jacó.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Querido, tome o seu lugar, que o melhor de Deus está para vir na sua vida. E nós ainda temos aqui o momento da palavra. Glória a teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Queria chamar aqui central do anúncio. Quem é que está hoje escalado? Jana está vindo aí. Amém. Obrigado, galera. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Nosso primeiro anúncio é, há 2 semanas mais ou menos nós soubemos, né, que a nossa festa ia mudar. E desculpa, gente, foi uma falha minha e eu acabei não passando para a Tati. Então, assim, nossa festa do dia 6 de julho vai para 13 de julho, tá? Próximo sábado. Isso porque no sábado, dia 6, nós vamos ter um evento com todos os pastores da Nova Vida aqui na nossa igreja. Então, assim, é uma reunião de pastores, e mais uma vez eles escolheram como base, né, como sede, a nossa igreja para fazer essa reunião com os pastores de Nova Vida do Rio de Janeiro, amém? Então, ia ficar muito corrido, né, como é que a gente ia ficar fazendo a festa, organizando tudo, com visitantes aqui na nossa igreja. Então, o pastor achou por bem passar para o dia 13 de julho, mas contamos com todos vocês, amém? Não faltem a nossa festa. Gente, no próximo... Ia falar no sábado, mas é na próxima quinta, feriado, né? Nós teremos aqui o nosso seminário da família. Creio que todos já estão sabendo, né? Porque o Reis tem divulgado bastante. Então, esperamos vocês no dia 30, 31 e 1º/6, às 19h30. E esse seminário vai falar sobre educação dos filhos, no dia 30, perdão, no dia 31, e no dia 1º, o poder da comunicação, tá? Então, espero que todos vocês estejam aqui para ouvir uma palavra. O preletor será o pastor Jorge Rolando. Tem um videozinho rolando aí também nos grupos, tá? Então, quem tiver interessado em saber um pouquinho mais do congresso também, procura o Reis no final do culto, amém? Gente, tem um congresso de jovens também, e esse congresso é do Conselho de Nova Vida, tá? Então, creio que todos os jovens aqui da nossa igreja já estão inscritos, mas quem não estiver, procure, por favor, o Jorge Alexandre ou o Diácono Rogério. Vai ser no dia 15 de junho, de 14 às 19 horas, na nossa igreja de Olaria, tá? Alguns aqui já conhecem, mas quem não conhece, eu creio que vai ter uma organização aí, para que vocês possam ir juntos, enfim, vai ser bênção para os nossos jovens, amém? Gente, nós vamos falar também um pouquinho do nosso encontro de casais de dezembro, tá? Quem ainda não se inscreveu, quem quer entender um pouquinho mais como é esse passeio, como é esse encontro, procura o Reis também no final do culto. É uma bênção, é um investimento que você faz no seu casamento, tá? Ou, eu costumo dizer, é um investimento para a sua família, porque você pode levar também os seus filhos, amém? Então, mais informações, procurar o Reis também no final do culto. Nossos cultos semanais, terça-feira, nosso culto da família, às 19h30. Quarta-feira, às 8h, nosso Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, nós teremos aí uma nova temática com o nosso pastor, Henrique, tá? Então, a partir de junho, será uma nova temática. As quintas têm enchido bastante. Estamos tendo cultos cheios como este de domingo. Então, você que ainda não teve a oportunidade de participar, vem participar com a gente na quinta-feira, às 19h30, amém? Aos domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa EBD infantil, juniores, né, de 6 a 11 anos. Estamos sentindo falta de algumas crianças. Começaram a vir e agora vem um domingo, não vem no outro. É importante que seus filhos estejam aqui com a gente. Por quê? Quando a gente está lá na salinha, falando do amor de Deus para eles, eles têm dúvidas, eles questionam como vocês adultos. E a gente tem recebido muito isso. Hoje mesmo eu estava falando com a Karina, que eles estão tão envolvidos, tão interessados em aprender mais da palavra, que hoje nós estamos nos sentindo também, não só os professores, né? A gente tem se sentido também, às vezes, alunos, porque eles explicam para a gente. Eles falam que vocês oram com eles em casa, que vocês falam também do amor de Deus em reuniões de família, em cultos do lar. Então, é muito importante que eles estejam aqui, até para que os que ainda não têm essa dinâmica em casa possam levar também para os seus pais a palavra. Amém? Então, não deixem de trazer seu sobrinho, seus filhos, seus netos, porque
é bênção. E aqui também, na parte da manhã, às 8h30, nós temos a nossa EBD de adultos, tá? Então, assim, de 8h30 às 10, EBD às 10, o nosso culto matinal, e às 18 horas, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Não sei por que a voz está fugindo, gente. Amém. Vou chamar agora a Martinha, que ela me pediu para falar sobre o nosso passeio também para São Lourenço. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. A paz do Senhor, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, eu falei com o pastor para a gente anunciar aqui na igreja, porque, como vocês sabem, nós estamos com esse passeio. Eu sou guia de turismo regional, nacional, América do Sul. E aí nós temos esse trabalho de fazer por nossa conta mesmo, que é uma parte do nosso ganha-pão. Mas esse passeio, a nossa comissão, meu e do meu esposo, estará sendo revertido para o terreno. Claro que a gente não pode ceder tudo, porque se pagamos hotel, tudo isso. Então, nós vamos fazer São Lourenço, do dia 16 a dia 18 de agosto. Nós vamos sair daqui por volta das 8 horas da manhã. Está incluso café da manhã, almoço, janta e festa à noite no hotel. Nós vamos... Tem as fotos aí para passar do hotel? Nós vamos ficar no Hotel Carmen, que é em frente ao Parque das Águas, em São Lourenço, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, São Lourenço, Minas Gerais. E nós vamos fazer as refeições no Hotel Guanabara, que é da mesma família. Então, vocês que estão interessados, o casal é 1.680 casal, não é individual. O casal vai pagar esse valor. Você pode dar uma entrada, como agora já está bem em cima, você dá uma entrada e você vê conforme você pode pagar o restante com cartão de crédito. Há essa facilidade. Então, quem puder ir, é claro que é um entretenimento, é um passeio, mas você indo, você vai estar contribuindo com a participação especial daquilo que nós vamos passar para o pagamento do terreno. Amém? Qualquer dúvida, vocês me procurem ali embaixo. Eu estou na recepção hoje, logo após estarei lá embaixo. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados em estar também nos abençoando. E eu peço, inclusive, que vocês possam compartilhar. Me chama lá. Eu não posso ir, mas eu conheço pessoas que têm interesse. E nós vamos fazer não só essa. Em novembro também estaremos fazendo Campos do Jordão. Enfim, outras coisas aí. Quiçá em Israel em 2027. Amém? É isso aí. Depois da guerra, vai estar mais barato as coisas, não é? Um preço bem melhor, mas vocês vão orando para que o nosso inglês, o nosso hebraico venha a se aperfeiçoar, para chegar lá a gente poder falar um Bresit Braeloim Shaman Haaretz, não é? Terra. Não estou falando de mistério, estou falando do princípio que criou Deus os céus e a terra, em hebraico. E eu tenho certeza que Deus vai poder nos encher dessa glória. Amém? Tudo que nós estamos fazendo é claro que está nos ajudando, obviamente, mas nós também estamos contribuindo com a obra diretamente. E você que quer passear, você vai estar contribuindo com isso aí também, ok? Amém, gente. Nossa central de anúncios, ela faz sempre um trabalho muito bom, muito explicado, todos os anúncios, mas tem alguns anúncios que a gente chama a pessoa para vir aqui, para ela dar uma reforçada para a importância do que tem que ser falado. Então, já foi explicado aqui sobre o trabalho que vai ser feito nesse final de semana para a família, mas eu estou chamando o Reis para ele dar aquela reforçada esperta sobre esse trabalho e a gente vai continuar depois as nossas demandas aqui. Quem está feliz aí, gente? Amém. Glória a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? Eu gostaria de... Prepara o vídeo, por favor. Eu gostaria de chamar o pessoal que trabalha comigo no departamento de casais. Paulo Sirlene, o Antônio, Roberta, tem Elaine Jeremias, não está aqui no momento. E o Júnior também, porque está viajando. Só aguarda um minutinho. Por que eu quero reforçar isso aqui? Esses casais aqui abençoados, eles vão estar lá embaixo no final do culto, fazendo uma inscrição para quem desejar, tá? Quem desejar adquirir esse certificado aqui. O Júnior está aí. Glória a Deus.
para quem desejar adquirir esse certificado desse seminário da família. Tá? Vai ser quinta, sexta e sábado, às 19h30. E o valor é R$20 desse certificado. Aí você bota ali do jeito que você quiser. Eu vou botar lá Reis e Angélica Reis. Né? Vai ficar ali bonitinho. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo. É o primeiro trabalho esse, de seminário de 3 dias direto, que nós estamos fazendo aqui na Nova Vida. E o pastor que vai vir ministrar é uma bênção de Deus, um amigo meu, até parecido comigo ali, né? Entendeu? Eu vou soltar as palavras dele aqui. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu sou o pastor Jorge Rolando, sou terapeuta familiar e quero lhe fazer um convite especial, hein? Olha, de 30 de maio a 1º de junho vai acontecer o Seminário de Família na Igreja de Nova Vida de Vila Rosali. Vai ser uma bênção. Traga a tua família, você vai ser edificado. Te espero lá, hein? Vamos falar sobre um assunto demasiadamente importante. Sabe qual é? Educação de filhos. Eita, como estamos sofrendo com isso, hein? Você sabia que para educar filhos não existe uma regra? Porque você sabia que cada filho tem uma maneira própria de ser? Você sabia que isso não é como uma receita de bolo? Mas existem princípios. Vamos abordar os princípios espirituais e científicos para você educar os seus filhos. Interessante, hein? Vamos falar sobre perdão. Você sabia que o perdão tem implicações espirituais para aquele que não perdoa? Você sabia que mágoa é um sentimento e nós temos domínio sobre todo o sentimento? Sabia que perdoar é uma decisão? Olha, tema interessante, hein? Você sabia que hoje um dos maiores problemas dos relacionamentos é com relação à comunicação? Você sabe se comunicar bem? Sabe quais são os ruídos do relacionamento? Sabe, por exemplo, que a qualidade do relacionamento passa pela qualidade das palavras? Espero, hein? Vai ser bênção. Não falte. Um abraço. Amém? Então, nós estávamos sem áudio aqui. Tá, meus amados? Então, nós vamos abordar esses temas e esses casais vão estar ali embaixo fazendo a sua inscrição, caso você queira, tá? Adquirir o certificado, que o valor é R$20, não precisa pagar hoje, pode pagar lá para frente, tá? E esse certificado você vai guardar de lembrança para sua casa, vai se lembrar desse momento, desse trabalho, e com esse dinheiro que nós vamos pagar esse palestrante, porque esse certificado ele vai confeccionar, vai trazer para nós, e a gente não vai ter um gasto com ele, com alimentação, com a vinda dele para cá, e a gente vai pagar com o valor desse certificado. Então, faça a sua inscrição lá. A igreja está convidada, o pastor Henrique, inclusive, prega às quinta-feira, estão todos convidados, tá? É um evento para toda a família Nova Vida. Amém? Essa igreja aqui é uma igreja que se preocupa com você, se preocupa com a sua família, se preocupa com seus filhos, em todas as áreas. Nós investimos em família. Obrigado por essa oportunidade. Amém. Valeu, Reis. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem que ser careca para trabalhar na ministério? Eu fiquei em dúvida, assim. Só trabalha... Ah, então, entendi. Você já até tem um slogan, né? Dos carecas que elas gostam mais, né? Não foi nada planejado. Aqui tem um óculos aqui. Aqui tem um óculos aqui, Reis. Amém, gente? Só para descontrair, tá? Vocês desculpem esse jeito. Se o pastor Ney estivesse aqui, seria uma coisa bem mais protocolar, tá? Gente, queria aproveitar aqui e fazer uma oração por essa chave aqui, pelo veículo, na verdade, né, que foi adquirido. Acho que, se não me engano, é Misael, com o nome que a Martinha passou. Amém? Então, eu queria que vocês estendessem as mãos aqui. Senhor Deus e Pai, nós profetizamos e declaramos que esse veículo vai ser uma bênção, Senhor, nas mãos do Misael, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, na hora que ele sair, na hora que ele voltar, que proteja esse veículo todos os lados, Senhor, que o Senhor esteja sempre com ele na direção e na condução desse carro, em nome de Jesus. Amém. Queria trazer também, falar dos aniversariantes, Rafael e Rebeca. Rafael e Rebeca deve ser aniversário de casamento. De casamento? Ah, são gêmeos, perdão, gente, perdão. Rafael e Rebeca, eu pensei que fossem adultos. Tia Kelly e Eliana. Tia Kelly está lá embaixo, né? Está aqui em cima? Cadê a tia Kelly? A chave aqui.
Eu queria levar uma chave para dar uma olhada para ver se o carro está legal. Levou a chave. Acontece, né? Cadê? Tá todo mundo aqui? Só está faltando a Sarai também. A Sarai está vindo lá. Enquanto isso, a gente... E aí, tudo bom, meu amor? Como é que você está? Bem? Gente, então, aproveitando aqui rapidinho, aproveitando também, devido a esse trabalho que vai ser feito da família esse final de semana, nós não vamos ter o culto JPEG, que é o primeiro sábado do mês, e a gente vai ter o culto JPEG só no mês de julho. Mas, como a gente vai ter esse evento do congresso do Conselho de Nova Vida, a gente vai concentrar nossas forças nesse congresso. Então, já faço o apelo aqui para os jovens, procura o Jorge, me procura, para a gente tentar ir levar o máximo de jovens lá, vai ser muito legal. Livres para Adorar vai estar ministrando lá, vai ser um momento bem legal para a gente estar junto com outras juventudes também e participar desse evento. Tá? Vai começar, se não me engano, 2 ou 3 horas da tarde e vai terminar às 19. Então vai ser cedo, né? Vai ser cedo. 2 da tarde, né? 2 da tarde. Amém? Está todo mundo aqui? Eu queria que a igreja levantasse as mãos aqui. Quer falar alguma coisa, diaconisa? Não? Aqui a Sarai também. Só tem gente bonita, né? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor, pelos teus servos que estão completando mais uma temporada, Senhor. Nós viemos aqui a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo sustento, por toda a caminhada, pela saúde, Senhor. E viemos pedir ao Senhor que o Senhor continue, Senhor, sobre a vida deles, derramando bênçãos, fazendo com que eles sejam prósperos, aonde eles colocarem seus pés, aonde eles colocarem suas mãos, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus, aonde eles estiverem, que eles possam levar a tua presença em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Meus parabéns. Parabéns, meu amor. Parabéns. Parabéns. Sarai. Luiz estava na terra do tio Sam. Amém, gente. Está aqui. E agora a gente vai para os nossos dízimos e ofertas. Lembrando a você que o pastor Ney hoje não está aqui porque ele está pregando lá. Ele estava aqui até agora há pouco tempo, mas ele estava pregando lá em São Mateus. E hoje ele deu incumbência para o Henrique trazer uma palavra. Eu fui muito abençoado na quinta-feira pelo Henrique. Eu estava com a minha família ali. Cara, nós recebemos muito, e a Karina, né? E hoje eu estou com uma grande expectativa também. Mas, enquanto não vem a palavra, eu queria falar com vocês que nós estamos com algumas preocupações aqui na nossa igreja a respeito das finanças, né? A gente tem percebido algumas quedas nas finanças, né? O nosso pastor tem falado, eu não cuido dessa área aqui, eu não estou a par do que está acontecendo, somente quando ele vem aqui e ele explana para nós. Mas eu queria dizer para vocês permanecerem acreditando nessa obra, acreditando na administração do pastor Ney, acreditando em tudo que é feito aqui nesse lugar. Na verdade, tudo que foi construído aqui, né, foi através de dízimos e ofertas. A gente fala na área espiritual, mas a gente entende também que nesse mundo que a gente vive, você não consegue fazer nada se você não tiver o papel, o dinheiro, a moeda. Então, é uma questão que a gente sempre levanta a respeito dessa área aqui na igreja, né? Eu sei que muitas vezes a gente passa por situações difíceis, né? Nosso país, tudo que acontece, a gente sabe que nós passamos por isso, né? É uma verdade, uma realidade no nosso meio, mas a gente também tem que entender que a casa de Deus aqui, ela também necessita da fidelidade dos membros, daquelas pessoas que seguem a Deus, porque aqui é um lugar onde nossas famílias é restaurada, é cuidada, onde saem palavras que vão trazer vida para você. E através de muitas vezes eu fui abençoado eu estava falando até com isso com o Jorge hoje, a questão da fé, né? Da gente trazer o dízimos e ofertas. Muitas vezes nós estamos aqui apertados e a gente pensa assim, eu vou pagar minhas contas e a casa de Deus que espere um pouquinho. E a gente nunca vive o sobrenatural de Deus porque a gente sempre acredita no nosso braço, no nosso cálculo e nas nossas condições. E muitas pessoas que dão um testemunho do sobrenatural de Deus é porque elas fizeram algo a mais. Elas acreditaram, falaram assim, Senhor, eu vou te deixar aqui, eu creio que o Senhor vai agir de alguma forma, e esse sobrenatural,
ele acontece. É sempre por um ato de fé. Então, a gente sempre fala aqui na igreja que você não é obrigado a dar nada. A gente não está aqui falando de dinheiro para você dar. Mas se o seu coração arder por essa obra, se você sentir, se você entender que esse é um momento espiritual também, somente se você tiver com esse entendimento, eu te convido a ofertar e a dizimar nessa casa abençoada. Amém? Se você for perceber, o pastor tirou ali o pessoal da mídia e trouxe para cá. Quando eu vi eles aqui, eu pensei até que fosse o The Voice, cara. Eu falei assim, vai virar cadeira. Mas, na verdade, teve um motivo isso. Depois ele explicou. Ele falou que a galeria, ele vai ganhar mais lugares ali. Então, a ideia é encher primeiro essa parte, para depois a gente ocupar a galeria. Porque quando você ocupa a galeria, você tem que ligar uma máquina de ar-condicionado a mais, e isso gera um custo maior para a igreja. E muitas vezes tem 5, 6, 10 pessoas na galeria, e tem 20, 30 lugares aqui disponíveis para as pessoas utilizarem, e a gente está usando uma máquina a mais de ar-condicionado, e isso gera um custo muito alto, que depois, no final da conta ali, dá um custo alto, faz toda a diferença. Então, tudo está sendo pensado na questão da administração de reduzir os custos, mas que contando também com a nossa fidelidade e com o nosso amor. E eu sei que você tem essa fidelidade e eu sei que você tem esse amor no coração por essa obra. Então, se você deseja dizimar, se você deseja ofertar nessa casa, por favor, pegue o envelope que está aí na frente do banco aí, e fique de pé, por favor, que a gente vai estar orando pelos... Aplaudisse a Deus pela vida do Henrique. Ele vai hoje, o céu vai ficar baixinho, que ele vai estar trazendo uma palavra, vai estar abençoando a nossa vida, amém? Glória a Deus, Pai do Senhor, irmão, amém? Bom estar aqui essa noite. Deus tem uma palavra para nós. Você que é possuidor da Bíblia Sagrada, 2 Reis, por favor. 2º livro dos Reis, capítulo 5, por gentileza. 2º livro dos Reis, capítulo 5, glória a Deus. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã, e você aplauda o nome do Senhor, por favor. Glória a Deus. Gente, 2º livro dos Reis, no capítulo 5, aqui é a cura da lepra de Naamã. É um texto muito conhecido, eu queria pensar com vocês algumas coisas. Eu parei para estudar hoje à tarde sobre esse texto, apesar de ter pregado ele inúmeras vezes,
dentro do território nacional, mas Deus ardeu no meu coração alguns pontos e eu queria pensar com vocês. Naamã, ele é chefe do exército do rei da Síria, então Naamã é um cara que é muito respeitado. E Naamã, ele é respeitado por conta das suas vitórias. Naamã, ele é respeitado porque ele tem uma patente, ele tem uma função, ele tem uma autoridade no meio do povo, até porque o Senhor usou Naamã como ferramenta para livrar os sírios numa guerra. Então, Naamã, ele entra na história, não entra na história por conta da sua lepra. Naamã vai entrar na história por conta da sua história. Naamã entra na história por conta das suas vitórias, das suas conquistas. Só que toda vez que a gente olha para Naamã, a gente nunca olha para Naamã dizendo, ali vai um cara vitorioso. Aqui na história vai um cara que conquista, um conquistador. Não. Toda vez que a gente olha para Naamã, a gente vai lembrar de Naamã como leproso. Alguém vai dizer, já leu a história de Naamã? Alguém vai dizer, Naamã, aquele que tinha uma lepra? Então, Naamã, ele entra na história. E dentro de toda essa história, Naamã, ele, numa das guerras, alguém pega uma menina e leva ela como cativa para dentro da casa de Naamã. Escute bem aqui, a menina está dentro da casa de Naamã, ela está servindo a esposa de Naamã. Só que Naamã, independente das suas vitórias, das suas conquistas, Naamã, ele tinha uma lepra. Hoje a lepra é conhecida como hanseníase. E antigamente era algo que não tinha cura. Então Naamã, ele tem a sua farda. Naamã, ele tem todo o seus aparatos, sabe? Tudo aquilo que um guerreiro tinha que usar. Só que Naamã também tem uma casa. Naamã também tem uma família. Então toda vez que Naamã está na rua, alguém está batendo continência para Naamã, alguém está dizendo, ali vai um guerreiro, ali vai um vitorioso. Mas quando Naamã chega em casa, Naamã tem que tirar a sua farda, a sua armadura. E toda vez que tira a armadura, o texto vai dizer que Naamã tinha uma esposa. E sabe o que é legal? É que a esposa de Naamã, ela não vai abandonar Naamã. E essa semana, esse mês, a gente está no mês da família. Agora quinta-feira começa a conferência. Ela não vai abandonar Naamã, porque Naamã, ele era leproso. Pelo contrário, ela amava Naamã do jeito que Naamã era. A minha oração para esse tempo é exatamente isso, que Deus coloque do teu lado gente que te ame do jeito que você é. A minha oração, até para entrar na sua casa, que entre só na permissão de Deus, meu irmão. Até para entrar na tua companhia, que entre na tua companhia, só quem Deus separar para andar na sua companhia. Você pode pegar na mão de alguém, na minha introdução, dizer para ele, Deus está separando para andar, alguém para andar do teu lado. Diga para ele isso, diga. Chega em casa, tira a armadura. A lepra fedia. Um cheiro insuportável. Naamã vem da rua. Na rua tinha respeito. Na rua tinha continência. Na rua, alguém está olhando para o filho dizendo assim, ó, quando você crescer, eu quero que você seja igual aquele camarada ali, ó. Alguém que era uma referência. Mas e em casa? Tinha que tirar a armadura. Eu não sei se nesse período existia um espelho já. Mas imagina, Naamã tendo que olhar para ele e tendo que ver a sua própria lepra. Até que essa menina que foi cativa está na casa de Naamã, vai olhar para sua senhora e vai dizer assim, ô minha senhora, se Naamã fosse até Israel, alguém lá podia resolver o problema dele. A menina é judia. Primeiro ponto, judeu não tem costume de andar com quem é leproso. Então para ela aquilo é um absurdo. Só que ela é cativa, ela é escrava. Naamã, a galera pega ela e coloca ela, tira ela do meio da família dela. Tira ela de perto de quem ela amava. E leva para a casa de Naamã. Aquela menina, ela tinha todos os motivos para torcer para Naamã despedaçar. Tomara que morra. Tirou de perto da minha família. Eu não queria estar aqui.
ela era escrava, eu estou aqui obrigada. Só que a menina está dizendo, eu não queria estar aqui, mas já que eu estou aqui, eu vou ser quem eu sou. Eu vou usar a minha essência. Eu até não queria estar, mas já que eu estou, eu vou ser ponte para o milagre desse cara aí. Tem situações que Deus está te colocando e está te dizendo, você não queria estar aí, mas eu te levei para essa situação para você ser ponte para o milagre de alguém. Nem sempre a gente vai estar onde a gente quer estar. Ainda mais quando você coloca a sua vida na mão de Deus. Deus, ele vai te direcionando, vai te guiando. Se tu pegar uma galera aqui presente hoje e perguntar, tu queria estar trabalhando naquele lugar ali? A empresa é até boa, mas o lugar é ruim demais. Quando eu digo lugar, eu digo a geografia. Não, eu não, Henrique, eu queria estar num lugar mais tranquilo, onde não tem comunidade perto, onde o assalto é menor. Então, geralmente, a gente não quer estar onde a gente está. Só que aonde você foi implantado, quem te implantou lá foi Deus. E se Deus te implantou lá, é para você ser útil, ser ferramenta para a vida de alguém. Você é ferramenta na mão de Deus. O problema é que as pessoas têm a mentalidade de escravo. E como é que funciona a mentalidade de escravo? Alguém não quer estar onde Deus implantou ele, e ele ainda não entendeu o propósito dele, ele fica amaldiçoando o lugar que ele está. Ele fica amaldiçoando a pessoa, e Deus está dizendo, não é para tu amaldiçoar não, é para tu abençoar ela. Então você precisa entender o propósito aonde Deus te implantou. A igreja de Nova Vida de Vila Rosali precisa entender o porquê nós estamos aqui na Vila Rosali. A gente aqui não pode ser só uma igreja bonita. A gente aqui não é só uma igreja com bancos confortáveis. O ministério de louvor tem que entender que não é só subir aqui, cantar bonitinho e tocar bonito. A juventude precisa entender que não é só vir para o culto JPEG. Não, a gente precisa entender, os departamentos da igreja precisam entender, se Deus te colocou aqui, te implantou aqui, Deus tem uma missão na tua mão e você precisa executar ela. Você é uma ferramenta. Você não é só um crente bonitinho, que se arrumou bem e veio para o culto para estar aqui sentado hoje e daqui a pouco ir embora. Você veio aqui para se encher de Deus. E quando encontrar com alguém amanhã, vai esvaziar nele. Não, as pessoas têm que parar perto de você e entender, isso aqui tem de Deus, vale a pena conversar com Ele, vale a pena conversar com Ele. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar, que Deus coloque na tua mão unção, gente, que Deus coloque na tua mão, levanta a tua mão, abre a tua boca, diga aleluia, diga glória a Deus, que Deus coloque na tua mão, você é a ferramenta de Deus. Deus já te levantou para você ser ferramenta na tua casa, para você ser ferramenta na tua rua, para você ser ferramenta para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Você não é qualquer um, você é ferramenta. Abre a tua mentalidade. Tem a mentalidade aberta. Mente de escravo é gente que vem ao culto para criticar. Isso é só quem tem mentalidade de escravo para chegar num culto e criticar um culto, gente. Tem a mente aberta. Eu já viajei muito esse Brasil. Eu não digo isso por soberba, não. É só para constar, é só um fato. Durante o tempo da minha vida, eu estou com 36 anos de idade. Eu prego tem 18 anos já. 16 anos, que eu comecei com 20, viajando e pregando. Durante um tempo, a soberba quis tomar conta do meu coração. Eu chegava aos cultos, e eu sentava, e eu ficava analisando como é que fulano cantava, como é que o outro pregava. Sabe o que eu fazia? Eu levava um papelzinho, uma caneta, e ficava anotando quantos glória a Deus o pregador dava. O que o pregador antigamente pregava assim, glória a Deus, levanta a tua mão, aí lá, glória a Deus, glória, aí ficava, está errado. Só que o tempo foi me mostrando, você vai amadurecendo, vai entendendo, você não está aqui para criticar, você saiu da tua casa para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, meu irmão. Tem a mentalidade aberta. Eu já disse isso aqui uma vez, a igreja que eu congregava em Nova Iguaçu, eu tinha uma galeria, Rogério, de vez em quando eu sentava lá, a igreja enchia, aí só tinha lugar lá e eu sentava, que eu nunca procurei buscar os primeiros lugares, sentava lá. Aí eu estou sentado num culto, o louvor está cantando, aí o varão, todo culto a gente canta esse louvor, né? No outro domingo, eu sentei.
Ele chegou, o louvor foi cantar, aí cantou a Ele a Glória. Até a Thaisa estava cantando. Aí ele, toda vez que essa menina canta, Ele a Glória, né? Aí o terceiro culto ele foi criticar, só que esse culto estava sem paciência. Falei, o louvor é para você? A adoração é para você? Pode cantar o mesmo louvor todo domingo. Tomara que não cante, que é bom mudar. Mas se Deus mandar, se for estiver na direção de Deus, que cante. O louvor não está aqui, ó, na horizontal, está na vertical. A glória não é para você, a glória é para Deus. O louvor não é, você pode levantar a tua mão e dizer aleluia e dizer glória a Deus? O louvor não é para você, o louvor é para Deus. Não é você que vem ser adorado. Quem vem ser adorado aqui é o nome do Senhor dos Exércitos. Pode estar pregando aqui o bacharel em teologia, pode estar pregando o professor de história, pode estar pregando aqui o irmão que não tem, só fez até a 8ª série. É uma ferramenta usada na mão de Deus. Se é para Deus, aplauda mais forte, meu irmão. É isso que Naamã precisava entender. É isso que a menina está ensinando. Não queria estar aqui, mas já que eu estou, você é ela para o milagre dele. Manda ele lá. Aí a senhora de Naamã conversa com Naamã. Aí Naamã diz, eu vou pegar a carta com o rei. Para sair de uma jurisdição para outra. Espaço geográfico. Aí ele vai, pega a sua carta e vai. Aonde Naamã foi? Naamã foi na casa do profeta. Aí aqui eu queria pensar com vocês. Por quê? Porque a gente tem vivido um momento muito ruim em relação à igreja. Porque está aparecendo um monte de profeta maluco por aí. Um montão. Um dia desse fui no monte, o cara falou, posso falar contigo? Falei, pode. Eu estou até estendendo um monte. E Deus falou que tu vai morrer. Você vai no monte para orar, desce atribulado. Morreu logo agora. A menina fez 1 ano agora. Naamã vai na casa do profeta. Aí ele vai com a carta. E Naamã, irmão, Naamã sabe quem era. Naamã sabia da função que exercia e da importância que tinha. Naamã provavelmente não tinha aquela falsa humildade, não. Eu vou lá, quando eu chegar lá, o profeta é o profeta. Ele vai saber quem eu sou. Ele vai colocar a mão na minha cabeça, vai dizer, sai lepra. A lepra vai sair, eu vou voltar para casa. Mas quando Naamã, ele chega na casa do profeta, o profeta nem recebe ele. Manda um moço do profeta falar, avisa lá Naamã, para mergulhar 7 vezes. Aonde, gente? No rio? Tá fraco, no rio? Naamã, é o quê? Ó, o profeta mandou o senhor mergulhar ali, ó, no Rio Jordão. Só que a cura de Naamã, ela vai passar por processos. Primeiro processo, mudança geográfica. Naamã não foi curado na Síria. Então tem hora na vida que Deus, para nos curar, Ele vai nos pegar e mudar a gente de geografia. É difícil algumas pessoas entenderem isso. Eu vou dar um exemplo, geralmente eu dou exemplo de mim. Eu tenho muito amigo, mas muitos amigos em Éden, no Rio de Janeiro, enfim, que são pastores. E quando eu mudei de geografia de fato, de Nova Iguaçu para Nilópolis, e ficou difícil congregar em Nova Iguaçu, e eu fiquei 1 ano sem igreja, orando, esperando Deus me direcionar. Eu recebi muitas propostas. Não estou falando que eles são mau caráter, não. Eu estava sem igreja. Vem para cá, Henrique, congrega aqui. Só que eu queria era um lugar que Deus me direcionasse. E quando eu vim parar na Nova Vida, eu não conhecia a Nova Vida, gente. Eu não sabia como é que funcionava o sistema. Eu sou assembleano e nem pareço. Só que eu aprendi na vida que a gente aqui não levanta a placa de igreja, não. Que a gente está implantado para levar o reino dos céus.
Aí alguém pergunta assim, Henrique, o que tu foi fazer na Nova Vida? Por quê? Porque eles criaram um mapa para mim, um caminho, como se eu só pudesse congregar em lugares que eles achavam que era o meu perfil. Só que a gente precisa entender que quando Deus quer alguma coisa com a gente, Ele muda a gente de geografia, muda a gente de igreja, muda a gente de amizade, muda a gente de localidade. Você precisa entender que você não está aqui à toa. Deus trouxe você para cá porque Ele tem uma obra a realizar com você. Levanta a tua mão, abre a tua boca para adorar. Ei, você chegou na Nova Vida aqui, meu irmão, para ser ferramenta de Deus. Henrique, eu vou ficar aqui quietinho, sentado, vai nada. Você vai trabalhar para Deus. A obra precisa de você. O reino de Deus precisa de você. É isso que Deus quer que você entenda. Ferramenta. Mudou Naamã de geografia. Você quer um milagre? Então vai. Porque milagre não é para quem quer. Milagre é para quem busca. Eu vou lá. O profeta manda mergulhar. Vai lá e mergulha. Para Naamã receber a cura, Naamã teve que passar por um processo de desconstrução. Você precisa ser desconstruído de algumas coisas. Você precisa que Deus pegue você e te desconstrua. Você acha que essas manias que você tem são normais? Por que tem milagre que ainda não chegou na nossa vida? Porque está faltando desconstrução. Você se despide de quem você é. Como aqui em minha igreja, onde eu congrego, eu posso falar. Tem lugar que eu não falo para não gerar nenhum desgaste. Mas, irmão, isso é uma coisa que me irrita muito, é gente soberba. Porque quando morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar. Você vai com quantas peças de roupa? E que não é nem você que escolhe. Eu geralmente não costumo lidar com gente soberba, não. Gente arrogante. Gente que acha que é melhor que o outro. Aí é o que está acontecendo com o Naamã. Eu vou lá, eu vou arrebentar. O profeta, eu não vou nem receber ele. Eu não vou nem olhar na cara dele. Manda ele mergulhar lá. E está pensando que o profeta foi atrás? E aí, Naamã, você foi? Não, você quer um milagre? Então vai! Sabe qual é o nome disso aqui? Direcionamento. Líder da direção, da destino. Que o negócio não acontece? Tu vive batendo cabeça por aí? Você quer ver? Você conhece algum crente que não para numa igreja? Levanta a mão para eu ver. Só você conhece. Tem gente assim, ó. Tem gente... Todo mundo conhece, irmão. Que toda igreja é imperfeita para ele. É mesmo. Se achar uma perfeita, nem entra, senão tu vai estragar o negócio todo. Cara, a pessoa não para numa igreja, vive batendo cabeça por aí e depois quer exigir de Deus prioridade. Você não congrega, o cara não congrega. A pessoa não tem uma liderança, não tem um pastor. E vive falando foi Deus que mandou. Pode perceber que sempre para sair é Deus que manda. Por que? Alguém perguntou assim, Henrique, por que alguém, quando quer tomar uma decisão, ele fala que Deus mandou? É simples, porque Deus tem credibilidade. Se alguém falar para você assim, ó, Deus mandou sair daqui, tu vai falar o quê? Para ele ficar? Aí eles colocam Deus, e Deus está dizendo, eu não falei nada. Irmão, na tua Bíblia tem aquela página em branco? Que divide o Antigo e o Novo Testamento? Está pensando que está ali à toa? Isso ali é o período neotestamentário. Que Deus fica 400 anos sem falar. Então, se você pegar a Bíblia, o que menos Deus fez foi falar. Tem gente que, irmão, tem gente que Deus fala com ele toda hora. Vira à direita. É GPS. Obrigado, Lucas. Tem coisa que é óbvia. Deus tem que mandar você levantar e tomar banho? Hoje teve. Rapaz, um frio danado. Hoje não dá. Hoje só com a ordem de Jeová. Tem coisa que é óbvia, que é para você fazer.
Deus não tem que mandar você orar. Deus não tem que mandar você jejuar, educar teus filhos. Deus não tem que mandar você fazer o que a Bíblia já mandou você fazer, meu irmão. Vai, Naamã. Só que Naamã está sendo desconstruído para de novo ser construído. E aqui, ele vai mergulhar no Rio Jordão e Naamã não quer. Se você for ler a Bíblia aí, depois, dá uma lida devagar, vai perceber que ele diz assim, peraí, não tem Abana Farfã? Não tem ali os rios de Damasco? São rios limpos. Por que está mandando eu mergulhar no Rio Jordão se é um rio barrento? Aí alguém vai dizer assim, Naamã, chefe, alguém está falando, alguém está se portando na liderança, dizendo, chefe, ouve o profeta, mergulha. Sabe o que estão dizendo? A gente já não aguenta ver você mais nesse sofrimento. A gente não aguenta mais ver você com essa lepra. A gente quer que você seja curado, irmão. Olha isso aqui. A decisão de Naamã era determinante para ele receber a cura ou não. Se Naamã decide não mergulhar, ele não era curado. Mas sabe o que ajudou Naamã a tomar essa decisão? Quem estava do lado dele. Quem está do teu lado precisa contribuir com você para o seu milagre. Você precisa aprender a contribuir com as pessoas para o milagre dela, celebrar o milagre dela. Tem gente que não consegue celebrar nada do outro. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu comprei um carro, aí o outro fala, também 60 vezes. Comprei uma casa, também ali tem muito assalto. Comprei um carrão, esse é o mais roubado no Rio de Janeiro. Você só não consegue celebrar. Mas esses homens aqui estão mostrando pra gente. Naamã, tu está no teu cenário do milagre. Se depender da gente, você não vai desistir não. A gente vai lá para mergulhar junto com você. A gente vai lá para te incentivar a mergulhar. Que Deus coloque a amizade assim do nosso lado. Gente, quando a gente quiser desistir, ele agarra assim na nossa mão e diz assim, se depender de mim, você não vai parar. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado, por favor? Geralmente é o parente mesmo, é um amigo, diz para ele assim, ó, se depender de mim, você não vai parar. Pode falar para ele, eu vou agarrar na tua careca, Reis, e vou te puxando até a igreja, mas você não vai parar. É que Deus coloque do teu lado a amizade que não deixa você parar. Alguém vai dizer assim, vai atrás do teu milagre, vai no culto de terça, vai no culto de quinta, vai domingo, mas não desista. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? O que que Deus não quer? E o que que Deus não vai? Perder Naamã para as suas feridas. O que Deus não vai? Perder Naamã para o seu sangramento. Só que escuta, Naamã teve que ir até o cenário. Naamã teve que ir até a jurisdição, a residência, até o rio. Se for necessário, vai até o psicólogo. Se for necessário, vai até a terapia. Se for necessário para te ajudar com as suas feridas emocionais, vai até o psiquiatra. Você está pensando que eu sou o pregador que nega a ciência? Nego não, gente. Eu sou professor e seria até um absurdo da minha parte. Porque, Henrique, o que Deus não vem aqui na minha casa e faz? É porque Deus quer usar a mão da psicóloga para te abençoar. Deus quer usar o terapeuta como ferramenta para curar suas feridas emocionais. Sabe qual é o problema? É que a gente acostumou com a lepra. A gente acostumou com a dor de cabeça. Nós acostumamos a chegar em casa, tirar a armadura, olhar para o espelho e dizer, também não está tão feio não. Acostumamos a chegar em casa e dizer, também o fulano já acostumou com o meu jeito assim. Tá bom. Eu tomo banho, o fedor vai embora. Você não pode se acostumar com o jeito que tu é. Você não pode se acostumar com as feridas que você carrega. Esse dia eu estava num culto, eu ia pregar, o rapaz que me antecedeu, ele começou a falar, eu nunca vi o crente para o psicólogo sentar no divã e contar toda a sua vida.
Conta para Deus que Deus resolve. Que ignorância é essa? Porque se alguém está com uma infecção urinária, procura quem? O especialista. Se alguém tem uma doença, procura quem? Especialista. E o emocional? Especialista. Corre enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque você tem sua filha para criar. Corre enquanto é tempo, porque tu tem teu filho para criar. Aproveita. Aproveita que a gente já não tem mais a nossa mentalidade de escravo, a nossa mentalidade é livre. Corre para cuidar da tua saúde. Não fica romantizando isso não. A minha vida é uma correria. Tem gente que romantiza. Eu não consigo parar. Eu não consigo dormir. Vai dormir. Vai descansar, porque uma hora, se você não descansar, a vida vai te parar. Pega a esposa, vai tomar um sorvete. Pão duro. Vai dar uma passeada, dar um rolê. Vai para o encontro de casais. Você precisa correr. Você precisa fazer uma análise. Eu queria ser bem produtivo para você hoje e dizer assim, ó, você precisa sentar e fazer uma análise. Aonde eu preciso de cura? Sabe por quê? Você pode vir no culto todo domingo. Você pode vir no culto terça, quinta-feira, não tem problema, vem mesmo. Porque se Deus quiser, Ele tem poder para te curar. Mas se Ele ainda não fez, e Ele deixou... Alguém diz assim, Henrique, o maior milagre é Deus entrar e fazer. Eu até concordo. Mas sabe qual também é um milagre grande? É quando Deus deu a sabedoria para o psicólogo, que aquilo ali é sabedoria, para cuidar da tua cabeça. Quando deu a sabedoria para o cardiologista, cuidar do teu coração. Então não dá para ser ignorante e não procurar os especialistas. A gente encontra os crentes antigos dizendo, se eu estou com dor de cabeça, eu oro. Irmão, quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo uma Novalgina. É uma dipirona. Quando tu está com dor nas costas, tu toma o quê? Quando está muito ruim, é Voltaren, né? Cura ou não cura? Quem deu a sabedoria para o cara? Então em tudo a gente precisa ver Deus. Mas não ser ignorante a ponto de procurar só uma opção. Se está ruim da cabeça, vai procurar ajuda. É o que Naamã está fazendo. É o que alguém está falando para Naamã. Naamã, tu já veio até o profeta, já veio até aqui, agora mergulha. Mas o rio é muito sujo. É que na verdade, gente, no original aqui, não é que o rio, a gente fala, né, o rio sujo, era um rio barrento. E o que Naamã precisava era de cura na pele. E o homem veio do barro. Então Deus, com a sua sabedoria, já sabia, manda mergulhar no rio barrento. Porque barro com barro o negócio dá bom, gente. O negócio está curado. Quantos mergulhos? 7. Aqui não. Aqui eu queria que você imaginasse comigo. Imagina você sendo Naamã. Por quê? Porque Naamã para mergulhar, aí eu vou perguntar e você me responde, tá? Naamã mergulhou de roupa ou mergulhou sem roupa? Não, sem roupa. E eu vou te provar, é aqui na Bíblia. Não é nem um historiador não. Porque quando Naamã é curado, a sua pele vai ficando como a pele de um bebê. Então o negócio está exposto. Naamã tem que tirar. Então quando Naamã tira a farda, tira a armadura, está todo mundo vendo a lepra. Só que Naamã está cercado de gente que celebra o milagre dele. Sabe qual é o problema? É que tu está mostrando a tua lepra para quem quer te criticar e te julgar. Alguém assim, ó, tá vendo? E é pregador. Tá vendo? E é o líder do departamento tal. As pessoas olham pra gente, eles acham que a gente não é ser humano. As pessoas olham para quem prega ou para quem tem uma função na igreja e a gente não é diferente de você em nada. Quantas vezes eu já disse para Deus, eu não quero mais pregar não.
Quantas vezes eu acordei de manhã, tendo compromisso à noite, e dizendo, eu vou ligar para o pastor para cancelar meu compromisso, que eu não vou conseguir, meu emocional não está legal. Quantas vezes eu acordei de madrugada chorando, gente, com crise de ansiedade, coração acelerado, suando frio. Eu peguei um ano retrasado, a noite mais fria no sul do país. Eu estava em Novo Hamburgo, eu ia pregar no outro dia, 11 e pouca da noite, meia-noite, eu acordei assustado, coração acelerado, suando. Eu fui para o banheiro do quarto onde eu estava hospedado no hotel. Eu lembro que eu botei a cabeça na parede, o vaso era pertinho da parede, e dizia assim, Deus, não deixa eu morrer, eu não sei o que está acontecendo comigo. A vontade era pegar o avião e voltar para casa correndo para minha família. A gente não é super-herói. Quantas vezes eu tive vontade de parar? Quantas vezes eu tive a mesma vontade que você tem? Eu falei assim, eu não quero saber de igreja mais não. Uma galera fofoqueira. Graças a Deus, só em São João, só em Nilópolis. São coisas que a gente vai pensando. Uma galera que critica um outro, e esses são pensamentos que o diabo coloca para que você pare. Só que quem é escolhido não tem direito de escolha. Se Deus te escolheu, você não tem que ter escolha de parar. A escolha que a gente tem é só de continuar. Sabe por quê? Porque não é na minha capacidade, não é na tua capacidade, é na capacidade de Deus, é na vontade. Levanta a tua mão, pega essa palavra, meu irmão. Que Deus toque essa noite as nossas armaduras. Que Deus toque essa noite da gente a nossa farda e cure a gente da nossa lepra. Você precisa entender que nas doenças, a postura é fundamental para a cura. Está na hora da gente mudar a nossa postura. Está na hora de você mudar a tua postura onde você trabalha. Está na hora de você mudar a tua postura dentro de casa. Está na hora de você mudar a tua postura, da gente mudar a nossa postura no meio dos nossos amigos. As pessoas não podem estar do nosso lado e achar normal a nossa doença. Elas têm que olhar para a gente e falar assim, ó, vai se curar, vai se tratar. É o que a gente vive hoje, um período eu vou usar esse termo aqui, tá, gente? De muito mimimi. Fulano é muito ignorante. Não é ignorante, não. Ele só está falando para você cuidar da tua cabeça. Você conhece alguém que é bipolar? O cara chega... meio-dia. Vai se tratar. Irmão. Uma hora pra outra muda com você. Não tô falando de quem tem TDAH, não. Igual o Rogério, que fica assim. Rogério é fera. Tu olha e tá assim, ó. Aí o pregador que vem e fala assim, que ali tá frio, não tá nem dando glória. Cadê, Rogério? A gente precisa se curar. Então o que é que Naamã vai fazer? Olha aqui que eu já vou terminar. O que é que Naamã vai fazer? Naamã vai se despir com a sua lepra, só que Naamã está cercado de gente que celebra o milagre dele. E Antônio, quem celebra o nosso milagre, quem está com a gente, ele vai celebrando o nosso processo de cura. Quem está com a gente de verdade, não aparece só no final não, dizendo, eu sabia que ia acontecer, não. Quem está com a gente, vai acompanhando nosso processo. Aí, mudou, isso aí, isso mesmo. Vai, vamos embora. E vai incentivando, porque vão ter dias que a gente vai acordar com a cabeça no céu. E vai ter dia que a gente vai acordar com a cabeça na terra. Dizendo, o negócio não está dando certo. Só que Naamã, dá o primeiro mergulho. Pá! Aí a Bíblia não fala, historiador nenhum fala, e eu também não estou criando aqui pretexto para heresia, mas eu posso conjecturar sem ferir o texto. Eu penso que quando Naamã mergulha, pá! Aí quem está em volta dele já grita, é isso aí! Já bate palma, sei lá. Alguém celebra. Aí Naamã, falta mais 6. Vai, Naamã, pá! De novo.
Aí já levanta, aí a galera, é isso mesmo, um apertando a mão do outro. Vambora, Naamã, o outro já grita, vambora, Naamã. Esses dias eu fui correr na Vila Olímpica, Rogério, e eu tô correndo sozinho ali, e não levei o fone para ouvir uma música. Eu sei que eu estou correndo, aí os moleques estão jogando bola, ali tá rolando a Copa Rio-São Paulo, né? Da galera do Sub-15. Aí um moleque pegou a bola, o goleiro pegou a bola, eu estou correndo e gritando assim, vai para cima dele, vai rapaz, vai, sufoca, ele vai perder a bola. Aí o goleiro deu mole, o moleque pegou a bola, fez o gol, eu falei, eu não falei que ia fazer o gol? Aí quando eu acabei de correr, eu fui sentar, aí veio a rapaziada da diretoria, né? Falava, vem cá, tu é o que aqui? Falei, sou nada, vim só correr aqui, só que eu gosto de celebrar o gol, eu gosto de colocar o outro para cima, que é uma verdade. Se tiver que andar com alguém, ande com quem te coloca para cima, ande com quem celebra a tua vitória. Vambora. De vez em quando tem que ser meio duro com ele mesmo. Quando a gente começar de drama, tem uns que quer parar, tem uns que é drama, né? Não quer mais saber de Jesus não, quer sim, vambora. Vai palhaçada, bota logo a roupa. Aí eu falo, amiga, vou não, vai sim, que eu vou agarrar no teu cabelo, vou te puxar até lá. Vou acabar com a tua prancha, que de definitiva não tem nada. Mas se depender de mim, você não para. Que Deus coloque gente que celebra teu milagre, que celebra a tua vitória, que não deixa você parar. Vai, Naamã, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. Imagina a expectativa da galera. Vai, Naamã, é o último. E onde está o profeta? Está lá entregando CPF e revelação? Está lá entregando identidade? O profeta está em casa. O profeta só deu uma direção. Que igreja é assim. Quer milagre? Venha buscar. Quer mudança de vida? Venha buscar. Se posicione. Postura. Ele vai dar o último mergulho. Quando ele mergulha e levanta, aí diz a Bíblia, a sua pele era como a de um bebê. Que haja uma limpeza espiritual em nós essa noite. Eu estou terminando agora, mas eu profetizo na tua casa, na tua vida e na tua família, que toda lepra espiritual vai embora de lá. Porque essa lepra que tem dado brecha para o diabo entrar, mas essa noite nós vamos fechar a brecha. É o mês da família, então é o mês da derrota do diabo na nossa casa. Deus te trouxe aqui para te dizer, mergulhe. Henrique, eu não tenho força para mergulhar, não tem problema, Deus vai colocar do teu lado quem vai te empurrar dentro desse rio. A vida de Naamã nunca mais foi a mesma. A esposa está na expectativa, a escrava está na expectativa, os amigos estavam na expectativa. Naamã coloca a sua roupa, chega em casa, eu posso pensar, porque se quem está de fora comemorou, imagina a esposa, Rogério. E aí Naamã aqui, ó, limpinho. Acredito que ela vai dar um abraço em Naamã e dizer assim, foi bom ouvir conselho de quem está abaixo de você. Sabe qual é o nome disso? Humildade. Sabe o que as pessoas falam? Eu já tenho 50 anos. Eu já vivi mais da metade da vida. Mas não despreze os conselhos. Porque tem gente que talvez não tenha vivido tudo que você viveu, mas que a resposta de Deus está na boca dele, está na boca dela. Ouça seus filhos. Às vezes o que Deus quer falar com você não está na boca do pregador, não. O que Deus quer falar com você vai estar na boca do teu filho, vai estar na boca da tua filha. Não despreze. Fique de pé, por favor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero ser limpo.
mão. Isso, canta isso, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, por favor. Eu não sei onde você precisa de cura. Eu não sei onde você... Qual é o diagnóstico que você tem. Eu não sei onde Deus precisa entrar. Mas nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, a mão de Deus descerá sobre esse lugar. E Ele vai curar o que precisa ser curado essa noite. E quando a gente fala isso, é por intermédio da fé. Eu sei que tu está fazendo tua terapia. Eu sei que você já procurou seu psicólogo. Eu sei que você já procurou um médico especialista nessa doença. Eu não sei o que ele falou lá para você. Mas essa noite nós temos uma palavra de Deus para a tua vida. Se Deus quiser te curar essa noite, Ele vai curar. A tua cura vai ser referência para a cura de outras pessoas. O que Deus fará na tua vida essa noite vai ser referência para a vida de outras pessoas. Alguém vai lá e vai dizer: se Deus curou ela, Ele também tem poder para mudar minha vida. Se Deus Se Deus curou ele tem poder para realizar coisas grandes na minha vida. Se Deus fez na família dele, vai fazer na minha também. Se Deus fez na casa dele, vai fazer na minha casa também. Enquanto nós estamos aqui adorando, eu profetizo que Deus vai pisar dentro da tua casa. Eu profetizo no mês da família. A tua família vai ser levantada e restaurada pela mão de Deus, pela mão de Deus, pela mão de Deus, Henrique. Eu estou cansado. A vontade é parar, a vontade é desistir. Que Deus toque as tuas armaduras essa noite e te dê força para caminhar, te dê força para continuar. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. É como o diácono Rogério disse aqui no início, a gente não sabe da forma que algumas pessoas entraram aqui. Talvez tenha gente que tenha entrado aqui querendo parar, querendo morrer, meu Deus. Não está aguentando mais esse peso, não está aguentando mais esse fardo. Deus, em nome de Jesus Cristo, só Ele e ela sabem as noites que eles passam acordados. Porque abate a crise de ansiedade. Tem gente que já está caminhando para a depressão, meu Deus. Mas eu quero te pedir pela tua poderosa mão, em nome de Jesus, desça aqui sobre esse lugar com a tua cura, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o diabo perca na nossa vida, que o diabo perca na nossa família. O diabo não tem poder sobre a nossa casa, o diabo não tem poder sobre a vida dos nossos, meu Deus. Em nome de Jesus, diante dessa palavra, eu quero perguntar se existe alguém que entrou aqui essa noite dizendo: eu estou afastado e eu quero voltar para Jesus hoje. Tem alguém aqui essa noite? Ou alguém que nem crente é, mas que quer mergulhar nesse rio essa noite? Eu quero mergulhar nesse rio, Henrique. Porque o rio é até barrento, mas esse rio que tem cura. E esse rio, o nome dele é Jesus de Nazaré. Cadê? Existe alguém? Existe alguém? Existe alguém? Jesus quer. A primeira pessoa está vindo aqui já, tá, gente? Não, se tem festa no céu, tem que ter festa na terra. Cadê a segunda? A segunda está aqui também. A segunda está aqui também. A segunda está aqui também. Quero beber. Quero beber
dos seus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Vem, tem espaço para você, tem espaço para a terceira pessoa também. Jesus está te chamando. Eu quero ver. Você é escolhido, você é escolhida. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, Pai, a tua palavra diz que quando uma alma ela volta para casa, assim como o filho pródigo voltou para casa e o pai se alegrou. Existe alegria no céu quando existe o arrependimento, Senhor. Os seus filhos, na verdade, nunca foram afastados, né? Eles nunca desistiram, na verdade. Eles estavam longe do teu amor. Eles tomaram outro caminho, mas na verdade eles nunca estiveram longe do seu amor, porque o seu amor, ele alcança eles aonde eles estiverem. E agora, por uma atitude deles, eles estão retornando. Mas o Senhor nunca deixou de amá-los, o Senhor sempre os amou. Então, Pai, nós agradecemos, Senhor, porque hoje teve, Senhor, um arrependimento na tua casa. Senhor Deus e Pai, que essa volta seja uma volta, Senhor, definitiva. Que o inimigo não consiga mais jogar os seus enganos no ouvido deles. Que eles possam abrir os seus ouvidos apenas para a sua palavra. Se existe, Senhor, ainda alguma mágoa com um homem, que ela possa ser caída por terra agora, nesse momento. E que haja o perdão. Que eles venham viver uma nova caminhada na tua presença, Senhor. E que eles possam continuar, Deus, até o dia que o Senhor vier nos buscar, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos recebendo essas pessoas aqui e muito felizes, Senhor. E que eu creio que essa casa aqui pode ser uma família para eles. E se vocês concordam com isso, aplaudam o Senhor nessa noite. Sejam bem-vindos, queridos. Oh. Gente, eu fico muito feliz quando existe o arrependimento na casa de Jesus. Na verdade, nós estamos aqui para isso, né? Palavra convencendo o homem e trazendo o homem ao arrependimento. Amém? Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente acredita que a obra de Deus ainda está sendo feita, né? E eu fico feliz por essa casa, por essa igreja, ainda você vê pessoas se arrependendo, voltando para Jesus, e algumas aceitando Jesus também. Eu creio que essa semana vai ser uma semana abençoada da sua família, da sua casa. Eu queria que você criasse expectativa para essa semana, porque o mês ainda não acabou, mas o milagre ainda pode acontecer. Está no finalzinho, mas o milagre ainda pode acontecer. Eu queria que você tivesse essa convicção que Deus, Ele cuida da tua casa, que o Espírito Santo, Ele está dentro do teu lado, está dentro da tua vida, está junto com a tua família. Nunca desista, querido, porque Deus, Ele não desiste de você. Essa semana que está começando, ela vai ser a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. As portas que estavam fechadas, Deus vai abrir. Eu creio nisso. A resposta que você precisava vai ser liberada para você. Deus vai agir de uma forma tremenda nos seus negócios. Tudo aquilo que você sonhou, que Deus projetou para a sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Eu aqui declaro sobre a sua vida. Crie
expectativas com o reino de Deus. Porque quando você menos esperar, Deus pode estar trazendo para você algo que você orava há muito tempo. Eu creio que Deus vai estar trazendo coisas boas para a gente. Nessa semana nós continuamos com o projeto da família. Sábado é o culto da família. Eu espero você aqui. Quinta-feira começa o congresso da família. E você tem que estar aqui, querido, para aprender do reino de Deus, para você aplicar na sua casa. E com o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido!